Imagina você ser um dos grandes ídolos de um clube e virar a casaca, passar a jogar no rival, mas pouco tempo depois ser expulso do clube pela própria torcida. Só pau cagada que você fez na carreira. Foi. Só que, cara, a torcida não deixou. No vídeo de hoje do quadro Rebobina, a gente vai relembrar o rolê aleatório do Paulo Nunes no Corinthians. Já vai deixando o like aqui, o hype, se inscrevendo no Covil do Fute, que aqui tem vídeos todas as semanas, tá bom? Deixa sua opinião, sua lembrança sobre isso e sugestões para outros vídeos para esse quadro. Eu sou o Rick e conforme esse canal for crescendo, eu vou trazendo mais conteúdo para vocês, então bora dar essa moral e relembrar essa história. Paulo Nunes foi revelado nas divisões de base do Flamengo, clube que defendeu profissionalmente entre 1990 e 1994, quando conquistou seus primeiros títulos. Pelo Flamengo foram 155 jogos com 34 gols marcados. E o Paulo Nunes, apesar de não ser um dos principais jogadores daquele Flamengo, ele era um reserva que entrava ali de vez em quando, inclusive ganhou o Campeonato Brasileiro de 92 pelo time carioca. Pouco aproveitado no Flamengo, ele foi pro Grêmio e foi aí que começou uma grande relação entre Paulo Nunes e Felipão. O Felipão falou, eu já vi ele jogando, ele jogou contra... Eu tinha jogado contra o Grêmio em 94, nas finais do Brasileiro, da temporada. E deveria ter ido bem. Bem, não foi bem, ganhamos de 1-0 do Grêmio dentro do Olímpico. Eu fui bem naquele jogo, ele falou, não, me serve. Mas assim, o me serve... Tá atrás aí. Traz aí que ele vai... Que a gente vê. Vai ver que vai ficar aqui no grupo. O Paulo Nunes foi espetacular, mas chegou aqui no Grêmio, quando ele chegou de chinelo de dedo e de bermuda, no aeroporto. No sul, você lembra que janeiro lá é um sol infernal, é isso aqui. É isso aqui. Pra mais, né? É, pra mais do que não ter essa brisa boa. Exatamente, não tem esse ventinho. E eu fui de chinelinho, bermudinha e camisetinha, cavada, pra me apresentar no Grêmio. Aí chega o Filipão olhou e falou assim, olha o que vocês me trazem. Olha isso que vocês me trazem pro Grêmio. Como é que você vai jogar aqui no Campeonato Gaúcho? Quando ele chegou, eu já disse pro doutor Fábio, pode mandar de volta. Isso aí é um marginal. E aí o doutor Fábio, calma, não sei o quê, blá, blá, blá. E que bom que o Felipão se acalmou, tá bom? Porque foi no Grêmio que o Paulo Nunes viveu a fase mais gloriosa da sua carreira. A começar pela grande dupla com o Jardel, né? Outro preterido do futebol carioca, vindo do Vasco. Mas no Grêmio ele conquistou diversos títulos, além de vários campeonatos gaúchos, Recopa Sul-Americana. Mas o que mais chamou a atenção foram os títulos grandes, né? O Campeonato Brasileiro de 96, a Libertadores de 95 e a Copa do Brasil de 97. Títulos gigantescos que colocaram o Paulo Nunes na prateleira dos grandes ídolos da história do Grêmio. Do Grêmio ele foi para a Europa, jogou no Benfica, mas após um ano e não se adaptar ao futebol português e ao elenco do Benfica, onde ele teve algumas confusões, ele voltou para o Brasil para defender o Palmeiras e foi no Palmeiras em que ele se identificou demais, não só pelo que fez dentro de campo, conquistando diversos títulos, jogando muita bola, mas também pelas provocações, as comemorações que fizeram com que a torcida amasse o Paulo Nunes, principalmente quando ele provocava o Corinthians. Poxa, hoje ele não jogava mais. Difícil. Não, hoje ele não fazia nada disso. Você tentava controlar ele um pouco de tipo, os caras também vão usar isso contra nós? Não. Paulo Nunes uma vez concentrado em Barueri, lá o Zé Roberto. E o César Sampaio, Evair, mais 2 ou 3 tinham Lebão, faziam um culto, levavam o pastor, conversavam e coisa e tal. E eu, tudo bem, ótimo, coisa e tal. E aí, nesse culto, uma vez está o Paulo Nunes. Aí o Paulo Nunes não está aqui, porque eu queria falar com o Paulo Nunes. Tá no culto com o quê? O Paulo Nunes? Para aí um pouquinho. Fui lá no quarto, quem é que tá aí? Eu falei, não, pode sair. Tu não. Tu vai para fora e coitado, eles deram risada e coitado. Esse era o ambiente que a gente tinha. Porque, digamos, eu conhecia o Paulo Nunes não vai fazer oração nunca. Pode ser que agora faça, não sei, mas no nosso tempo,
E apesar de grandes títulos conquistados no Palmeiras, é inegável que essa passagem do Paulo Nunes ficou muito marcada pela Libertadores. Não só por ser o maior título que ele conquistou no Palmeiras, por ser a obsessão do palmeirense que ainda não tinha conquistado uma Libertadores, mas também por um fato... Tô feliz, parece que ser a primeira. Nós estamos na história do Palmeiras, isso que me glorifica muito, me dá continuidade para me trabalhar. Eu dedico esse título aos meus 2 filhos. Para eles que eu faço tudo na minha vida. Vai descansar para pegar o Corinthians ou vai cair na farra do título? Cair na farra. O que vier pra gente agora é lucro. Agora é farra com esse torcedor, não adianta. Nós estamos pensando agora no Manchester. Ele que nos aguarde. Aparentemente ele não tava nem aí pro Corinthians, porque o Palmeiras enfrentaria o Corinthians na final do Paulistão, logo após o título da Libertadores. E o Paulo Nunes já demonstrou que não tava nem aí mesmo. Foi aí que nessa final o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras e foi quando o Edilson fez as embaixadinhas provocando o time do Palmeiras e que gerou uma treta bizarra com todo mundo ali envolvido, inclusive Edilson versus Paulo Nunes, tá bom? Mas foi essa fala do Paulo Nunes que irritou muitos corintianos. Nós não temos culpa, vocês não ganharam a Libertadores, nós não temos culpa não. Com respeito. Sim pra eles, fica com o Paulistinho que é o time que merece. É verdade que o torcedor leva pro coração, isso é óbvio, mas entre os jogadores, será que tinha essa treta toda? Eles tinham um barzinho, Baluarte, e lá se encontravam todos os jogadores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Então eles brigavam ali, e depois se encontravam no bar, iam tomar uma cervejinha, não sei o quê. E nós, os técnicos, lá brigando. Então, depois eu cheguei com a inteligência, não, eu não quero mais, não vou mais ficar fazendo isso aí com o Paulo Nunes, porque depois vão lá para dentro. Sim. A briga do Paulo Nunes com o Edilson, depois estavam lá no barzinho. Então, mais tarde eu convoquei o Edilson para a seleção e ficamos conversando bastante sobre isso e coisa e tal. Fato é que a relação entre Paulo Nunes e Corinthians já não era das melhores e não tinha como ser mesmo, né? Após a passagem do Paulo Nunes pelo Palmeiras, ele retornou ao Grêmio, passou uma temporada lá, mas ficou sem contrato. E ao ficar sem contrato, surgiu uma possibilidade. O Dualib quer falar contigo. Eu falei, quem? Dualib do Corinthians? Ele falou, é. Eu falei, fala o quê? Ele quer te contratar. Eu falei, você tá maluco, rapaz? Você tá louco. E ele começou a falar e ele começou a rir, aí eu falei, ele deve estar brincando, né? E aí eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, eu tô te falando, quer te contratar de qualquer jeito. Vou te falar até a verdade, o Corinthians e o Grêmio tá praticamente acertado. Eu falei, não vem com esse negócio não, tá maluco, cara, tava jogando Corinthians. E aí, cara, eu tentei o Palmeiras, tentei uma ligação com o Palmeiras não quis. Dizendo que já tinha os atacantes, não sei o quê. E aí eu tava ficando sem clube, porque eu não podia ficar no Grêmio. E eu tava fechando a janela já de contratação. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou fazer isso. Aí eu falei assim, mas eu quero falar com a torcida do Corinthians quer falar contigo antes. Eu falei, mas quer falar como? Eu falei assim, não, em algum lugar você escolhe e eles vão lá falar contigo. Eu falei, quantos? Uns 5 só. Aí eu falei, veio 2 seguranças e meu advogado. Entrei ali na 23 de maio, naquela churrascaria, né, que vai pro Porto. Entrei ali, tô sentado lá com um segurança meu aqui, o outro tava em pé lá no canto e o meu advogado aqui. Começa a entrar uns 60 torcedores do Corinthians, gritando. Falei, fudeu, agora eles me batem aqui mesmo. Cara, e começaram a mesa assim, e aquela conversa. Ali eu falei, não, eu não tenho que ir. Ficou muito claro que ele não era bem-vindo no Parque São Jorge, mas ele já tinha combinado com o presidente, não tem como dar pra trás. E ele foi sim jogar no Corinthians, se preparou, ele que vinha de um tempo de inatividade por um imbróglio que ele teve com o Grêmio, foi se preparando para uma estreia no Corinthians e tal, e ele até que fez boas partidas pelo Corinthians, tá? Fez 4 gols ali num período muito curto, mas a torcida não gostava dele de jeito nenhum, não tinha jeito. O Paulo Nunes era odiado pela torcida do Corinthians. Ô, Paulinho, você se arrependeu muito de ter ido pro Corinthians? Foi a pior cagada que você fez na carreira? Foi. Mas não pelo clube, hein? Vamos deixar isso bem claro. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro. Eu fui muito bem recebido pela direção do Corinthians, pelos jogadores. Foi o Cittadini, o Dualib. Eu fui muito bem recebido pela direção, fui muito bem recebido pelos amigos, tanto que sou amigo de todos os jogadores, pelo staff, por tudo lá no Corinthians. E eu entendo perfeitamente que a torcida do Corinthians me odeia. Porque se eu fosse corintiano, e tudo que eu fiz contra o Corinthians, de zoação, de encrenca, de confusão,
eu também me odiaria. E a passagem dele foi curtíssima pelo Corinthians mesmo, depois de um bom tempo se preparando, ele estreou, fez bons jogos, fez 4 gols em 25 jogos, mas ali os 4 gols em um período muito curto. Num determinado momento ele estava muito bem no time, mas os outros jogadores iam mal e ele era o criticado, ele era o alvo da torcida, até que ele recebeu algumas ameaças e isso para ele foi a gota d'água. Ele pediu a rescisão para a diretoria, que aceitou, né? Ele mesmo disse que não quis ficar com nenhum valor por isso, ele só queria sair daquela situação onde a família dele estava em risco. O técnico Luxemburgo quis mantê-lo, mas não conseguiu convencer, e a passagem dele pelo Corinthians foi então extremamente curta, com alguns gols, mas dá pra gente chamar assim de rolê aleatório. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários. Lembrando, gostou desse conteúdo, gostou desse quadro, o Rebobina? Deixa uma sugestão nos comentários, algum tema pra eu relembrar aqui no canal, fechou? Deixa o like e o hype antes de sair do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!